Entre teoria e prática, entre a planilha e o pregão, aqui o mercado fala, alto, claro e direto. Bem-vindo ao Market Pod, o podcast que traduz o mercado financeiro em voz alta. Olá, olha, a gente tem visto uma verdadeira corrida para a Bolsa de Valores no Brasil, né? Os números são, assim, impressionantes. Sim, impressionantes mesmo. Saímos de pouco mais de 600 mil investidores pessoa física lá em 2017 para mais de 3 milhões. Isso já no finalzinho de 2020. É um salto enorme. Gigantesco. E parece que tem uma combinação de fatores aí, né? Pois é, o cenário de juros mais baixos, a facilidade que essas plataformas digitais trouxeram e também uma busca maior por informação, por educação financeira. Pelo menos é o que aponta um estudo bem completo da CVM que a gente deu uma olhada. Exatamente. E esse crescimento tão rápido, ele traz uma questão fundamental, né? Com mais gente entrando nesse universo, não basta só saber onde investir. A questão é como organizar as finanças de um jeito estratégico. O planejamento financeiro fica ainda mais crucial. E é aí que a nossa análise de hoje vai fundo. Vamos explorar justamente isso, o planejamento financeiro e como está o cenário de investimentos aqui no Brasil. Para isso temos um material bem robusto. Um guia que detalha os princípios do planejamento, sabe, muito na linha do que se estuda para a certificação CFP, e também esse estudo da CVM, que faz um mapa do mercado, quem são os investidores e quais são as regras do jogo, atuais e as que podem vir por aí. Isso, e a nossa missão aqui é ir um pouco além do básico, né? Queremos entender os pilares de um bom planejamento, dar uma navegada pelos tipos de investimento e com foco especial naqueles que, olha, podem ficar mais acessíveis em breve. Ah, interessante isso. E também conhecer melhor o perfil de quem está investindo no Brasil hoje e, claro, discutir essas possíveis mudanças nas regras que podem, assim, redesenhar o futuro do mercado. Tá certo, então vamos começar pela base, pelos fundamentos. O guia de planejamento financeiro que a gente analisou, ele reforça uma ideia bem importante. Planejar finanças é, muito mais do que só indicar um produto A ou B. Com certeza. É um processo completo que olha a vida da pessoa como um todo, né? E o primeiro passo, que parece indispensável, é entender quem está ali na sua frente buscando orientação. Quais são os objetivos de vida, a situação atual e, algo que é chave, qual a real tolerância a riscos daquela pessoa. E essa visão, ela se conecta de um jeito bem interessante com uma teoria clássica da economia, sabe? Aquela do ciclo de vida de consumo e poupança, de Modigliani e Bromberg. O estudo da CVM até menciona ela. Ciclo de vida. Como funciona isso, basicamente? De forma simples, a teoria diz que nossa vida financeira tem fases diferentes. Geralmente, na fase ativa, quando a gente trabalha, a nossa renda costuma ser maior que os nossos gastos. Isso permite poupar, acumular patrimônio. Certo, a fase de juntar dinheiro. Exato. Aí, na aposentadoria, a lógica meio que se inverte. A gente começa a usar o que foi acumulado para manter o padrão de vida. É a fase que chamam de despoupança. Parece lógico, né? Guardar hoje para usar amanhã. Mas assim, na prática isso funciona bem aqui no Brasil? A gente consegue seguir esse ciclo? Pois é, aí que está o ponto crítico. A teoria é, digamos, elegante, mas a realidade mostra desafios enormes. O estudo da CVM cita uns dados que acendem um alerta vermelho, sabe? Que dados são esses? Uma pesquisa da Allianz, por exemplo, mostrou que apenas 10% dos brasileiros com mais de 25 anos de fato poupam especificamente para aposentadoria. Nossa, só 10%? Só 10%. É muito baixo. Mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. E olha, não é um problema só nosso, viu? Outra pesquisa, essa da ING, revelou que a maioria dos trabalhadores no mundo todo teme não ter dinheiro suficiente para se aposentar com tranquilidade. Poxa vida, essa estatística de 10% é realmente preocupante. Mostra que a teoria do ciclo de vida encontra um monte de obstáculos na vida real, né? Exato. Então, superada essa etapa de entender os objetivos, o ciclo de vida, a gente entra na parte de escolher os investimentos. A regra básica que todo mundo ouve é: se quer mais potencial de retorno, geralmente tem que aceitar mais risco.
Isso está bem claro tanto no guia quanto no estudo da CVM. Mas que riscos são esses, assim, no dia a dia do investidor? São vários, e é bom ter clareza sobre eles. O estudo da CVM, ele até cita a SEC, que é tipo a CVM americana, e lista alguns principais. Tem o risco empresarial, por exemplo. O risco da empresa, né? Isso, é o risco da empresa onde você investiu ir mal, seja comprando ações ou mesmo títulos de dívida, como debêntures. A empresa pode ter prejuízo ou, em casos extremos, até quebrar. Certo, o risco do negócio em si. Qual outro? Tem o risco de volatilidade, que é muito falado quando se trata de ações. Os preços podem subir e descer bastante, né? Influenciados por notícias da própria empresa, do setor onde ela atua ou até por fatores gerais da economia, da política. Aquela montanha-russa dos mercados. É sutil, mas perigoso. É a perda do poder de compra do dinheiro com o tempo. Afeta mais quem investe em títulos com taxa prefixada ou que rendem muito pouco. Seu dinheiro pode render, mas render menos que a inflação. Aí você perde o poder de compra. Entendi. E tem mais algum importante? Falta falar de juros e da facilidade de vender, talvez? Isso mesmo. Tem o risco da taxa de juros. Esse afeta o preço dos títulos pré-fixados se você precisar vender antes do vencimento. Se os juros no mercado sobem, o preço daquele seu título antigo com juros mais baixos tende a cair. Ah, entendi a dinâmica. E, por fim, o risco de liquidez, que é, basicamente, a dificuldade de transformar o seu investimento em dinheiro rápido e por um preço justo. Alguns investimentos são super fáceis de vender, tipo ações de grandes empresas. Outros, nem tanto. Ok, então são muitos riscos para colocar na balança e como é que a gente lida com eles. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ela funciona mesmo? Funciona. E tem até um nome técnico importante por trás: diversificação. É um conceito central da teoria moderna do portfólio do Harry Markowitz, que o estudo da CVM também menciona. Diversificação. A ideia é justamente essa que você falou: combinar diferentes tipos de investimentos na carteira. Mas o pulo do gato, segundo Markowitz, é escolher ativos que não se movam exatamente juntos, ou seja, que tenham baixa correlação entre si. Baixa correlação. Tipo, quando um cai e o outro sobe? Ou sobe menos, ou fica estável, ou cai menos. A ideia é que eles não afundem juntos na mesma proporção, sabe? Isso ajuda a suavizar as perdas gerais da carteira no momento ruim. Então, diversificar seria uma forma de reduzir o risco total da carteira. Ajuda a reduzir, e muito, o chamado risco idiosincrático, que é aquele risco específico de uma empresa dar errado ou de um setor ir mal. Se uma empresa quebrar, mas ela for só uma parte pequena da sua carteira bem diversificada, o impacto total vai ser menor. Ah, bom. No entanto, e isso aqui é crucial, a diversificação não elimina o risco sistêmico, ou risco de mercado. Risco sistêmico? O que seria isso? É aquele risco que afeta todos os ativos, ou quase todos, ao mesmo tempo. Pensa numa grande crise econômica global, uma pandemia, uma mudança política muito drástica no país. Esse tipo de coisa afeta o mercado como um todo. Esse risco a gente não consegue eliminar só diversificando. A gente pode tentar mitigar, mas eliminar, não. Entendi. Então, diversificar é super importante, mas não é uma vacina contra todo tipo de problema no mercado. E a teoria parece fazer todo sentido. Mas como isso se reflete nas decisões reais das pessoas? Elas conseguem aplicar isso? A realidade é sempre mais complexa, né? Estudos acadêmicos, e alguns são citados pela CVM, mostram comportamentos que desafiam essa lógica pura da teoria. Tipo o quê? Tem o famoso Equity Premium Puzzle, por exemplo. É um quebra-cabeça. Historicamente, no longo prazo, as ações deram retornos maiores que a renda fixa. Então, pela teoria, as pessoas deveriam colocar uma parte maior do dinheiro em ações para buscar esse retorno extra, certo? Certo. Mas na prática, muitas investem bem menos do que os modelos sugeririam. É como se o medo de perder, ou talvez outros fatores que a gente não mede tão bem, pesassem mais do que a busca puramente racional pelo maior retorno esperado. Totalmente. E falando em pessoas, quem é essa pessoa que está investindo hoje no Brasil? A pesquisa da CVM consegue traçar um retrato pra gente.
Consegue sim, e é bem interessante olhar para esses dados. Primeiro, tem uma concentração geográfica forte. 61% dos investidores estão no Sudeste e mais 17% no Sul. O grosso está nessas duas regiões. Entendi. Sudeste e Sul dominando. E em termos de gênero? A predominância ainda é masculina. Cerca de 75% das pessoas físicas na B3 são homens. 3/4. E quanto à experiência que eles dizem ter? O que eles conhecem mais? A maioria se declara com alta experiência nos produtos mais, digamos, tradicionais. Olha só, 92% dizem ter alta experiência em ações, 85% em fundos de ações ou multimercado e 83% em tesouro direto. São números altos. Sim, bem altos. Mas o que chama atenção, e talvez seja um reflexo dos tempos mais recentes, é a experiência declarada com ativos que são considerados mais complexos e voláteis. Quase 40%, especificamente 39%, dizem ter experiência com criptomoedas e 34% com derivativos. Uau, quase 40% com cripto e 34% com derivativos? São números bem expressivos para ativos considerados de risco, né? Exatamente. E a pesquisa também notou diferenças entre homens e mulheres na forma de investir. Ou melhor, na percepção sobre o risco. Notou sim, principalmente na autoavaliação de risco. Entre os investidores de varejo que participaram da pesquisa, 56% dos homens se consideram arrojados, ou seja, que topam mais risco em busca de mais retorno. Mais da metade. Isso. Já entre as mulheres, esse percentual é de 31%. Elas se declaram, na maioria, mais moderadas. 58% delas se colocaram nessa categoria. Claro, isso é como a pessoa se vê, né? Mas indica uma percepção de risco diferente entre os gêneros ali na amostra. Interessante essa diferença na autopercepção. E a pesquisa encontrou algum grupo com perfil muito distinto da média? Encontrou sim. Identificaram um subgrupo que eles chamaram de FIRE. É a sigla em inglês para Financial Independence Retire Early. Ou seja, independência financeira, aposentadoria precoce. Ah, o movimento FIRE. Exato. Eram cerca de 7% da amostra, majoritariamente da geração millennial, gente com menos de 35 anos, e com uma disciplina de poupança, sim, altíssima, guardando mais de 40% da renda. Nossa, mais de 40%? Sim, com o objetivo claro de parar de trabalhar bem mais cedo do que o tradicional. É um grupo pequeno, claro, 7%, mas com um objetivo bem definido e um comportamento bem diferente da maioria. Fascinante esse movimento ganhando tração. Agora, voltando para o mercado de forma mais ampla, o estudo da CVM também entra em detalhes sobre as regras do jogo aqui no Brasil, né? Algumas particularidades, como a diferença entre o investidor de varejo e o qualificado. Correto. Esse é um ponto bem central da nossa regulação. Para ser considerado qualificado no Brasil e ter acesso a certos investimentos vistos como mais complexos ou arriscados, a regra principal, pelo menos na época do estudo, exigia ter R$ 1 milhão em investimentos financeiros. R$ 1 milhão. Isso. E o estudo da CVM compara isso com outros países e mostra que o nosso limite é relativamente alto. Eles fizeram uma conversão para salários mínimos da época e dava 957 salários aqui, enquanto a média em outras jurisdições que eles analisaram era de 529 salários. Poxa, quase o dobro da média internacional, então. E essa diferença, na prática, o que significa? Que muitos investidores comuns acabam ficando de fora de algumas opções de investimento. Exatamente esse o ponto. O estudo lista vários produtos que eram, na época da análise, restritos só para o investidor qualificado ou que estavam em discussão para talvez serem abertos para o varejo também. E aponta até umas inconsistências interessantes nas regras. Inconsistências? Como assim? Por exemplo, na área de securitização, que é basicamente transformar dívidas em títulos que podem ser negociados no mercado. 2 exemplos bem conhecidos são os CRIs e os FDICs. Certo, CRI e FDIC. Só para relembrar, o que são eles mesmo, rapidinho? Boa pergunta. CRI é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Simplificando muito, eles pegam um monte de dívidas de financiamento de imóveis, empacotam isso num título que pode ser comprado por investidores. Uma forma de financiar o setor imobiliário. Ok.
Imóveis. E o FDIC? FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Esses fundos investem em contas a receber de diversas empresas tipo duplicatas, cheques predatados, aluguéis a receber. É um jeito de financiar as empresas, adiantar dinheiro para elas. Entendi. São mecanismos importantes de financiamento. E esses eram restritos ao varejo? Em grande parte, sim. Ou tinham muitas limitações. E a tal inconsistência que o estudo apontava era curiosa. O investidor de varejo podia, por exemplo, comprar uma debenture, que é um título de dívida de uma única empresa que tem um risco bem concentrado naquela empresa, né? Sim, risco único. Mas esse mesmo investidor não podia ou tinha dificuldade para investir num FID que comprava debentures de várias empresas diferentes, o que, em teoria, seria mais diversificado. E a pesquisa da CVM mostrou que existe sim interesse nesses produtos por parte do varejo. Cerca de 30% dos homens e 25% das mulheres no varejo disseram ter alto interesse em investir neles. Faz sentido querer acesso a mais opções para diversificar, né? Além desses de securitização, tinha mais coisa na lista de restritos ou em discussão? Tinha sim. O Private Equity, por exemplo, que é investir em empresas que ainda não estão na bolsa, geralmente através dos FIPs, os fundos de investimento em participações. Também era restrito e apareceu com alto interesse na pesquisa, principalmente entre os homens. 50% deles no varejo tinham alto interesse. Nossa, metade dos homens querendo investir em private equity. E outro ponto era o investimento internacional. O BDR, que é tipo um recibo de ação estrangeira negociado aqui na B3, esse se tornou acessível para o varejo. Mas um fundo que investe 100% lá fora, chamado FIEI, Fundo de Investimento no Exterior, esse ainda era coisa só para investidor qualificado na época. É uma área onde as regras vêm mudando bastante, na verdade. Muitas nuances mesmo. E com tanta opção, seja nova ou antiga, complexa ou simples, como garantir que a pessoa está escolhendo o que é realmente certo para ela? Entra aí aquela questão da adequação, o tal do suitability, né? Fundamental. O Guia de Planejamento Financeiro que a gente viu dedica um módulo inteiro só para falar dos vieses comportamentais, aquelas armadilhas da nossa própria mente que foram muito estudadas por Kahneman e Tversky e que nos levam a tomar decisões nem sempre racionais com dinheiro, né? Medo, euforia. Sim, os vieses. E o estudo da CVM também toca nisso e na importância do suitability, que é basicamente a obrigação que as corretoras e bancos têm de verificar se um determinado investimento é realmente adequado para o perfil de risco, para o conhecimento e para os objetivos de cada cliente. Um estudo de um pesquisador chamado Decax, que a CVM cita, analisou como isso era feito aqui no Brasil. É uma linha de defesa importante para o investidor, especialmente se produtos mais complexos começam a ficar disponíveis para mais gente. Perfeito. Então, olhando para o futuro, quais são as mudanças que estavam sendo discutidas para talvez destravar alguns desses investimentos para o pessoal do varejo? O estudo da CVM aponta alguns caminhos. Sim, o capítulo 6 do estudo entra bem nesse detalhe, nas propostas de flexibilização. Para quem é investidor de varejo, a ideia principal era permitir o acesso, claro que com regras bem definidas e alertas de risco claros, a produtos como FDICs e CRIs. Talvez até alinhando as regras dos CRIs com as dos CRAs, que são do agronegócio e já eram um pouquinho mais acessíveis. Ah, destravar FDICs e CRIs. Isso, e também aos FIPs, de Private Equity. Talvez com algum limite de quanto a pessoa pode aplicar para proteger o investidor de varejo de um risco muito grande. E para a própria definição de quem é considerado qualificado, tinha proposta de mudança ali também? Tinha sim, as propostas iam nessa linha. Uma ideia era reduzir aquele limite de 1 milhão para algo mais próximo da média internacional, talvez atrelar um número fixo de salários mínimos para ir atualizando automaticamente. O estudo chegou a sugerir 600 salários mínimos, o que na época daria uns 627 mil. Uma redução considerável. Sim, outra possibilidade seria criar um critério alternativo, baseado em renda anual. Por exemplo, quem ganhasse acima de um certo valor por mês, o estudo citava algo como 15 salários mínimos mensais, também poderia ser qualificado, mesmo sem ter 1 milhão. E ainda se discutia usar certificações financeiras, tipo CPA 20, CEA, CFP, como critério, reconhecendo o conhecimento técnico da pessoa. Interessante usar a certificação. Aqui é onde fica realmente, bom, o debate pega fogo, né?
Se essas mudanças acontecerem ou parte delas, quais seriam os efeitos? O estudo levantou os prós e os contras disso. Sim, analisou os dois lados. Do lado positivo, os benefícios potenciais são bem claros. Para o investidor de varejo, ter mais opções significa, em tese, maior potencial de diversificação e, quem sabe, de retorno no longo prazo. Mais oportunidades. Exato. E para a economia como um todo, destravar esses investimentos pode direcionar mais dinheiro para financiar setores que são super importantes, o imobiliário e o agronegócio, via CRIs, CRAS e FIDICs. E também a inovação, a infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, através dos FIPs que investem em empresas e startups. No fim das contas, um mercado de capitais mais desenvolvido, mais acessível, pode sim ajudar no crescimento econômico do país a longo prazo. Parece ótimo. Mas imagino que abrir a porta para produtos mais complexos para o varejo também traga seus riscos, né? Sem dúvida, esse é o outro lado da moeda e o estudo deixa isso bem claro. O principal risco é o de investidores entrarem nesses produtos sem entender direito como eles funcionam, quais são os riscos envolvidos e aí acabarem tendo perdas significativas. O risco de tomar decisões ruins por falta de informação ou entendimento. Exatamente. Isso exigiria, por um lado, um esforço muito maior em educação financeira para preparar as pessoas e, por outro, uma supervisão mais atenta do mercado por parte do regulador, da CVM. Além disso, para as instituições financeiras, oferecer esses produtos com toda a segurança necessária pode significar mais custos para garantir adequação, suitability, para fornecer todas as informações de forma clara. É uma balança delicada entre dar mais acesso e garantir a proteção do investidor. Entendi. É um cenário, então, cheio de movimento, mais gente investindo, a necessidade cada vez maior de um bom planejamento financeiro, o perfil desse investidor mudando, evoluindo, e essas possíveis novas portas se abrindo no mercado com a regulação. Então, juntando tudo isso, o que significa para quem está tentando navegar nesse universo financeiro hoje? Acho que a mensagem principal que fica é a da interconexão, sabe? As decisões que cada um de nós toma sobre o próprio dinheiro, elas não estão isoladas no vácuo. Elas são influenciadas pelas regras do mercado, pela economia e, ao mesmo tempo, o conjunto dessas decisões individuais e as regras que estão valendo, tudo isso afeta o desenvolvimento da economia do país como um todo. Essas mudanças regulatórias, elas podem trazer mais oportunidades, podem, mas elas exigem mais conhecimento, mais diligência por parte de quem investe e também mais responsabilidade de quem oferece os produtos. A evolução é boa, mas ela precisa vir acompanhada de cuidado redobrado, né? Faz todo sentido. É uma via de mão dupla mesmo. Isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, talvez um pouco provocadora, pensando nessa complexidade que só aumenta, no acesso que está cada vez mais fácil a tantos produtos diferentes, e principalmente sabendo que todos nós, sem exceção, somos afetados por vieses comportamentais. O medo na hora errada, a euforia exagerada, o excesso de confiança. Como é que a gente pode, individualmente, garantir que as nossas escolhas financeiras estejam realmente alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo e com a nossa capacidade real de lidar com perdas? É uma ótima pergunta. Parece que só ter acesso à informação ou só contar com uma proteção básica das regras talvez não seja suficiente, né? O desafio de tomar decisões que sejam verdadeiramente racionais e adequadas para o nosso futuro, ele parece ser contínuo. Exige autoconhecimento, disciplina constante. É algo para se pensar.